Olá, hoje nós vamos estudar um pouco as pirâmides, tá? O que é a pirâmide? Dado um plano alfa e nele contido um polígono, e fora desse plano um ponto, eu posso pegar esse ponto e ligar com todos os pontos do polígono que se encontra no plano alfa. Essa união de todos os segmentos que está unindo o ponto fora do plano alfa com os pontos do polígono que se encontra em alfa chama-se pirâmide, tá? Eu formo uma pirâmide a partir disso aí. Quais são os elementos da pirâmide? Nós temos, vamos ver aqui, o vértice, a aresta lateral, a apótema, que é a altura de uma das faces, a altura da pirâmide, a face lateral, tá? A aresta da base e a apótema da base, tá? Esses são os elementos da pirâmide. Como podemos classificar as pirâmides? Vamos ver aqui, ó. Em relação ao número de arestas da base, se a pirâmide tem três lados, então pode dizer que é uma pirâmide triangular, 4 lados, quadrangular, 5 lados, pirâmide pentagonal, hexágono. Se for um hexágono, no caso do polígono da base, uma pirâmide hexagonal. Se o polígono da base tiver 7 lados, pirâmide heptagonal. Tá? Então, as pirâmides se classificam também em relação ao número de lados de sua base. Também pode ser classificada como oblíquas ou reta. Quando é que ela vai ser oblíqua? Quando a pirâmide é oblíqua, a altura é a distância do vértice ao plano que contém a sua base. Essa altura aqui, ó, nesse caso aqui, vai ser a distância do vértice à base que contém o polígono da base da pirâmide. Ou seja, a minha altura não coincide com o centro da pirâmide. Ou seja, eu tenho uma pirâmide oblíqua. Quando é que ela é reta? Quando o vértice da pirâmide coincide com o centro do polígono da base. Aí eu vou ter o que? Uma pirâmide reta. Tá? Então, podemos classificar dessa forma. Pirâmides oblíquas e pirâmides retas. É oblíqua quando a distância entre o vértice e a base da pirâmide não coincide com o centro. E reta quando a distância entre o vértice da pirâmide em relação à base coincide com o centro do polígono que se encontra na base. Pirâmides regulares. O que são? É aquela que é reta e cuja base é o polígono regular. Então, o que é uma pirâmide regular? É uma pirâmide reta e o polígono da base é um polígono regular, ou seja, tem todos os lados iguais. Tá? Olha, áreas da pirâmide, quais são elas? Eu tenho a área da base, a área lateral, tá? Então, a área da base, nesse caso, vamos pegar essa pirâmide aqui como exemplo. A área da base aqui é quem? O polígono, que é um hexágono. A área lateral o quê? A soma de todos os triângulos laterais, tá? E a área total? O que vai ser a área total de uma pirâmide? Vai ser a soma da área da base mais a área lateral. Temos aqui a fórmula. A área total de uma pirâmide vai ser o quê? É a área lateral mais a área da base. Não esqueçam disso. Lembrando que se meu polígono for um hexágono, eu vou ter 6 faces laterais triangulares. Se meu polígono da base for um quadrado, vou ter o quê? 4 faces laterais. Se meu polígono da base for um triângulo, vou ter o quê? 3 faces laterais. Então, essa aqui é uma fórmula, tá? Que serve para todas as pirâmides. Lembrando que a área lateral e a área da base depende apenas do polígono que essa pirâmide tem em sua base, tá? Então, tá aqui. A área total de uma pirâmide é o quê? É a área lateral mais a área da base. Aqui, olha. Algumas pirâmides regulares. Veja, tem uma pirâmide de base triangular. Tá aqui, ó. Alguns dados nós podemos obter. Eu tenho a distância do vértice ao centro desse polígono, que é quem? É a altura. Temos a altura da face lateral e temos a distância do lado desse polígono, no caso da base, ao centro. Então, aqui, ó, o H é a altura, o G é a apótema da pirâmide, M é a apótema da base e G é o centro da base, que é um triângulo equilátero. Uma pirâmide de base quadrangular, nós também temos, olha, distância do vértice à base, H, a altura da face lateral, que é o apótema da pirâmide, e o apótema da base, que é a distância do lado ao centro do polígono da base. A mesma coisa acontece com a pirâmide hexagonal regular. Nós temos a altura da pirâmide, que coincide com o centro, que é a distância do vértice ao centro do polígono da base,
a altura de uma das suas laterais, que é o apótema da pirâmide, e também temos o apótema da base, que é a distância do lado do polígono ao centro. E nos três casos, nós podemos aplicar Pitágoras, como sendo o quê? G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Tá? Isso aqui é uma relação que a gente utilizou o quê? O teorema de Pitágoras. Tá certo? Então, em qualquer pirâmide regular, vale isso aqui, que o apótema da pirâmide ao quadrado é igual à altura da pirâmide ao quadrado mais o apótema da base da pirâmide também ao quadrado. Tá certo? Vamos lá, vamos calcular o volume de uma pirâmide. Observa, vamos dividir esse prisma aqui, que tem um prisma. Vamos dividir em três pirâmides. Tá? A pirâmide aqui, essa divisão aqui, pirâmide de vértice A e base DEF, tem o mesmo volume que a pirâmide de vértice E e base ABC. Por quê? Porque as bases têm a mesma área e eles têm aqui a mesma altura. Então, a pirâmide de vértice A e a pirâmide de vértice E têm volumes iguais. Observa aqui, ó, que essa pirâmide aqui, ó, de base AEF tem a mesma que essa aqui, ó, AEF, mesma área, esses dois. Como essa daqui tem a mesma altura que essa, já que foi recortada a partir de um mesmo prisma, as duas têm o que? Mesmo volume. Ou seja, as três pirâmides aqui que resultaram do recorte de um prisma têm volumes iguais. Ou seja, se queremos calcular o volume de uma pirâmide, observe, o volume da pirâmide 1 é igual ao volume da pirâmide 2, que é igual ao volume da pirâmide 3. Então, o volume do prisma é o quê? É o volume da pirâmide 1, mais o volume da pirâmide 2, mais o volume da pirâmide 3. Como nós temos três volumes iguais, então o volume do prisma é igual a 3 vezes o volume da pirâmide. Ou seja, o volume do prisma é o quê? É a área da base vezes a altura. V igual a quem? A 3 vezes o volume da pirâmide. Ou seja, o volume da pirâmide é igual a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, o volume da pirâmide é igual a pegar a medida de sua área da base e multiplicar pela medida de sua altura. E depois disso, dividir por 3. Pronto, achamos o volume a expressão que me dá o volume de uma pirâmide, que é o quê? É a área da base dessa pirâmide vezes a altura dividido por 3. Pronto. Tranquilo, fácil, fácil. Então, como é que eu calculo o volume da pirâmide? Pego a área de sua base, multiplico pela sua altura e depois divido por 3. Tá? Não esqueçam disso. Aqui, ó, pirâmides semelhantes. Observe, quando nós temos pirâmides semelhantes, tá? A gente pode aplicar alguns conceitos de razão, de semelhança. Observe essas duas pirâmides aqui. Ó. Tem essa pirâmide maior, de aresta 2, tá? Da base é um quadrado, e a altura 6. Vamos passar um plano em uma determinada altura, tá? Nessa pirâmide. Passe esse plano aqui, ó. E vamos calcular alguns dados. A área da base da pirâmide maior é quanto? 4. A área da base da pirâmide menor é quanto? 1. A altura da pirâmide, essa pirâmide superior aqui, ó, essa pequenina é quanto? É 3. A altura da pirâmide maior é quanto? 6. O que significa razão de semelhança? Vamos ver aqui, ó, vamos entender o que é isso. Razão de semelhança, chama de K. Nessa situação aqui, a razão de semelhança é a razão entre dois segmentos, tá? Que são correspondentes entre a pequena e a maior pirâmide. Observa aqui, olha. Vamos pegar a altura da pirâmide 1, que é 3, e dividir pela altura da pirâmide 2. Ou seja, a altura 1 sobre a altura H é quanto? É 3 sobre 6. Ou seja, dá quanto? 1 meio. Isso quer dizer que a razão de semelhança da pirâmide pequenininha em relação à maior corresponde a quanto? A 1 meio. Mas podemos encontrar essa razão em outros fatores aí. Ó, a aresta da base da pirâmide 1 dividido pela aresta da base da pirâmide 2. Então, vai ficar A1 sobre 2. A1 vale quanto? 1. A vale quanto? 2. Ou seja, temos razão quanto aqui? 1 meio. Chamada razão de semelhança. Encontramos utilizando o quê? A aresta da base. Também, essa razão nós podemos encontrar? Sim, também com a razão entre as áreas. Ó, a área da base menor dividida pela área da base maior. Ou seja, S1 sobre S. A área da base menor é quanto? 1. Da base maior é quanto? 4. Observe que dá quanto? 1 quarto. E o que é esse 1 quarto? Esse 1 quarto não é a mesma que pegar 1 meio elevado a 2? Tá aí, ó. E o volume, também eu posso encontrar da seguinte forma. O volume da pirâmide 1 dividido pelo volume da pirâmide 2, ou desculpa, do volume da pirâmide maior, é igual. O volume da pirâmide 1 dá quanto? Deu 1. O volume da pirâmide 2 deu quanto? 8. Ou seja, o volume da pirâmide 1 é igual a 1 oitavo
a razão entre o volume da pirâmide 1 sobre o volume da pirâmide maior é quanto? 1/8. Tá? Isso é o mesmo que pegar a razão de semelhança e levar a quanto? A 3. Ou seja, 1 meio elevado a 3 vai dar quanto? É 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Ou seja, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 vezes 2 dá quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 1/8. Tá? Então, a razão entre os volumes é pegar a constante de proporcionalidade e elevar a 3. A razão entre as áreas da base dessas pirâmides é pegar a razão de semelhança e elevar a 2. Tá? Não esqueçam disso. Tá certo? Que essas razões de semelhança serão muito necessárias, de extrema importância na resolução de atividade de pirâmides. Tá? Simplifica o nosso trabalho. Aqui, alguns casos particulares que eu coloquei. Pirâmide quadrangular regular. Podemos aplicar aqui Pitágoras. Olha, g ao quadrado é igual a h ao quadrado mais m ao quadrado. M é a aresta da base. Como a base é um quadrado, basta pegar a medida do lado e dividir por 2. Então, a aresta da base é igual a dividido por 2. A área da base, já que é um quadrado, como é que a gente calcula a área do quadrado? A aresta elevada a 2. Tá aqui, ó. A área lateral, como são 4 faces triangulares iguais, basta pegar o quê? 4 multiplicar pela área da face, que eu vou ter o quê? Área lateral. E o que é a área total? É a área da base mais a área lateral. Ou seja, a área total vai ser igual a área da base ao quadrado, área lateral 2A vezes G. Fatorando isso vai ficar o quê? A vezes A mais 2G. E o volume, como tínhamos visto antes, é o quê? 1/3 da área da base vezes a altura. Só que a área da base é A ao quadrado, ou seja, vai ficar 1/3 de A ao quadrado vezes a altura. Também temos aqui para a pirâmide hexagonal regular o mesmo processo. Ó. Temos o Gzinho, a altura e o apótemo da base. Aqui, ó, a relação de Pitágoras, g ao quadrado é igual a h ao quadrado mais m ao quadrado. A aresta da base é o quê? É a medida do lado vezes raiz de 3 sobre 2. A área da base é a área de um hexágono, ou seja, 6 vezes a área de um triângulo. Então, aqui, ó, 6 vezes a área do triângulo equilátero. Isso é igual a 6. A área do triângulo equilátero é quanto? É a medida do seu lado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Pronto, simplifica o 6 com 4. Vai dar quanto? A área da base é 3 vezes A ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2. A área lateral, como temos 6 triângulos, tá, de mesma área, então vai ser 6 vezes a base vezes a altura, AVG, sobre quanto? 2. Ou seja, a área lateral, C por 2, 3. Então vai ficar 3 vezes medida do polígono da base, ou seja, do lado do polígono da base, vezes a geratriz da pirâmide, ou seja, a altura da face da pirâmide. Isso da área lateral. A área total vai ser o quê? Vai ser a área da base mais a área lateral. A área da base, 3A ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Mais a área lateral, que é quanto? 3 vezes A vezes G. Ou seja, a área total, coloco o 3A em evidência. Então, vai ficar o quê? 3A ao quadrado raiz de 3 dividido por 2 dividido por 3A, dá o quê? Dá a raiz de 3 dividido por 2. E 3AG dividido por 3A, será quanto? G. Então, isso aqui vai me dar o quê? A área total. E o volume? O volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Ou seja, 1/3 de 3A ao quadrado raiz de 3 sobre 2 vezes a altura. Ou seja, o volume é igual a A ao quadrado raiz de 3 vezes a altura dividido por 2. Tá? Isso é para a pirâmide regular hexagonal. Pirâmide triangular. Nós também temos fórmulas para isso, para simplificar a vida de vocês. Também vale o teorema de Pitágoras. A apótemo da pirâmide ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais a apótemo da base ao quadrado. Cálculo do apótema da base é o quê? É 1/3 de A raiz de 3 sobre 2. Ou seja, vai ficar A raiz de 3 sobre quanto? 6. Porque 1 vezes A raiz de 3 dá raiz de 3. E 3 vezes 2 dá A. A área da base é a área de um triângulo equilátero. Ou seja, a área da base é o quê? A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. A área lateral. Como temos 3 faces laterais de mesma área, então vou fazer o quê? 3 vezes medida da base vezes a altura. Então, 3A ao quadrado sobre quanto? Sobre 2. E a área total vai ser o quê? A área da base mais a área lateral, ou seja, A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, mais 3AG sobre 2. Ou seja, a área total, colocando o A sobre 2 em evidência. Então, vou pegar esse termo aqui, ó, dividir por A sobre 2. Então, vai dar o quê? Vai dar A raiz de 3 dividido por 2. E esse elemento aqui, ó, 3AG sobre 2, dividido por A sobre 2 dá quanto? 3G. Tá? Então, aqui vai me dar a área total.
E o volume? Já vimos que é 1/3 da área da base vezes a altura. Ou seja, 1/3 vezes a área da base a ao quadrado raiz de 3 sobre 4 vezes a altura. Ou seja, o volume é igual a ao quadrado raiz de 3 vezes a altura dividido por quanto? Por 12. Tá? E para fecharmos, a área o caso da pirâmide que é um tetraedro regular. Tá? Todas as suas arestas têm medidas iguais. Então, ó, G, que é a altura aqui, ó, é a raiz de 3 sobre 2, ou seja, é a altura do triângulo equilátero. A apótema é 1/3 de quem? De a raiz de 3 sobre 2, que vai ficar quanto? A raiz de 3 sobre 6. Temos também aqui, ó, a altura. Se eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, ou seja, a apótema da pirâmide ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado. Substituindo os dados, tá tudo aqui, ó, vai ficar o quê? Que h ao quadrado é igual a 24a ao quadrado dividido por 36. Podemos simplificar, tá? Ou seja, vai ficar a raiz de 6 sobre 3. Então, a altura do tetraedro é igual à medida da aresta da base vezes raiz quadrada de 6 dividido por 3. A área da base é igual à área do triângulo equilátero, ou seja, a área da base é igual a ao quadrado da raiz de 3 sobre 4. A área lateral vai ser o quê? Vai ser 3 vezes a área de uma das faces. Como a área é a ao quadrado da raiz de 3 sobre 4, multiplico por 3, que vai dar isso aqui. A área total vai ser o quê? Como são 4 triângulos de mesmo tamanho, de mesma área no caso, vai ficar o quê? 4 vezes a área do triângulo equilátero. Ou seja, 4 ao quadrado da raiz de 3 dividido por 4. Ou seja, a área total é igual a meio do lado ao quadrado vezes a raiz de 3. E o volume, o mesmo processo que anteriormente, ó, é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, isso aqui é o quê? 1/3 vezes a área da base é a ao quadrado raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, que é a raiz de 6 sobre 3. Multiplicando todo mundo e simplificando quando necessário, vamos ter o quê? Que o volume do tetraedro é a medida da aresta, tá? Elevado a 3 vezes a raiz de 2. Tudo sobre quanto? Sobre 12. Tá certo? Tá aí, ó. E para finalizarmos, temos o tronco de pirâmide, tá? O que é o tronco de pirâmide? Nada mais simples que pegar um plano e passar em uma determinada altura da pirâmide, tá? Cortar essa pirâmide. Então, estou aqui, ó, com a pirâmide. Se eu passo um plano paralelo à base, nesse caso aqui, ó, eu corto aqui, ó, retiro essa parte superior. Vou ficar com isso aqui, ó, que é chamado tronco da pirâmide. O tronco da pirâmide, sua base vai depender de qual polígono que esteja nessa pirâmide. Pode ser um quadrado, um hexágono, um pentágono, tá? Mas as suas faces laterais sempre serão o quê? Trapézios. Tá aqui, ó. Faces laterais do tronco de pirâmide sempre será o quê? Um trapézio, tá? Vamos lá. Primeiro, 2 dados. O volume do tronco vai ser o quê? Vai ser a altura desse tronco dividido por 3. Tudo isso vezes a área da base mais vezes a área da base maior mais a área da base menor mais o quê? Raiz quadrada do produto entre as duas bases. Ou seja, o volume do tronco de uma pirâmide é igual a 1/3 da altura desse tronco vezes a área da base maior mais a área da base menor mais raiz quadrada do produto entre as duas bases. E o cálculo da área do tronco vai ser o quê? Então, a área total é igual à área lateral mais a área da base menor mais a área da base maior. Então, essa formulinha aqui, ó, AT é igual a L mais ABzinho mais ABzão, vai me dar o quê? A área de um tronco de pirâmide. Tá certo? Então, tá aí, ó, as duas formas para o tronco de pirâmide. Tá? E por hoje finalizamos por aqui. Um abraço e até a próxima.